Olá, estamos começando mais um podcast de arquitetura corporativa pelo Clube Casa Design, patrocínio da Sangoban. Eu sou o arquiteto Bruno Moraes e eu vou conduzir esse podcast de hoje. Hoje vai ser muito especial, porque o entrevistado é uma pessoa que eu conheço faz muito tempo. Eu fui estagiário desse escritório. Vai ser uma honra poder entrevistar o Zanetini. Queria te agradecer, Zanetini, por ter topado a Não. entrevista. Muito obrigado. Para quem não conhece o Zanetini, tem muitos projetos. A gente vai falar aqui do SEMPS. Ele foi professor da USP, trabalha muito com estrutura metálica, foi um dos pioneiros de sustentabilidade aqui no Brasil. Mas eu vou deixar ele se apresentar, né? Porque daí ele vai conseguir fazer uma apresentação muito melhor do que eu. Puder falar um pouquinho sobre a sua trajetória do escritório. Bom, eu sou arquiteto Zanetini, profissional de 80 e tantos anos. 80 não, mas 60 anos, tranquilamente. E nasci na Vila Itororó em 1934. E ficamos lá morando nessa... Era bebê ainda, evidentemente. E 2 anos permanecemos aí no Bexiga, né? Era do Bexiga. E depois fomos para o Brás. No Brás eu passei boa parte da minha infância. E depois fomos para o... Tinha uns 7 anos mais ou menos, mudamos para o Belenzinho, onde meu pai, o marceneiro, precisava de uma indústria maior, mais espaçosa, e então ele precisava de um espaço. Nós fomos morar com a casa e a mercenaria tudo integrada, era uma coisa só. E isso foi muito importante, porque eu vivi a marcenaria do meu pai quase boa parte da minha juventude toda. Inclusive trabalhei lá. E foi muito importante essa passagem de Brás e Zona Leste, de modo geral, que na minha época não era comum. Quer dizer, eu fui o primeiro arquiteto a atravessar a Porteira do Brás. A Zona Leste não tinha arquitetos, né? E quando eu fui fazer a FAO, me formei na faculdade, fiz o curso de arquitetura lá. Na época era arquiteto e engenheiro, né? Na época, em 57, quando nós começamos, eu era aluno ainda, o terceiro ano, nós criamos a Ouro Preto Arquitetos Associados. Antes era a Ouro Preto Comercial e Construtora. Junto éramos eu, Cândido Malta Campos e Manuel Guscius Correia. E formamos essa sociedade junto com um engenheiro civil, José Mário Malta, e fizemos a Ouro Preto, a construtora comercial e construtora. Nós fazíamos os projetos, isso durante quase 10 anos, fazíamos os projetos e construímos os projetos. A gente executava as obras. Foi uma experiência muito grande, porque além de projetar, a gente cuidava das obras, do dia a dia da obra. Fiscalizava a obra e tinha que resolver problemas em loco, enfim. Mas a época que você se formou como arquiteto, ainda era como arquiteto e engenheiro civil? Eram as duas formações ou não? Era só arquiteto? A gente tinha uma formação muito forte naquela época, quando a FAO se desmembrou da Politécnica. Desmembrou parcialmente, porque basicamente os principais professores da FAO naquela época, quando eu fiz o curso, eram professores da Poli. Então nós tivemos uma formação de engenharia muito forte. E praticamente o grande corpo docente era todo da Poli, porque ela se separou, mas vieram juntos os professores todos. E foi muito importante isso, que me deu uma formação técnica muito boa. E quando nós fundamos a Ouro Preto, eu era do terceiro ano da escola. E os outros arquitetos também. O José Mário Malta não, era um engenheiro já. Tinha experiência de água e se juntou a nós e fizemos a construtora. E ela funcionou durante quase 10 anos. Só deixamos de funcionar como construtora quando um dos sócios, Manuel, faleceu e a gente resolveu ir para cada um para o seu lado, né?
foi mais ou menos em 67, 66, 67, Tá. né? Mas foi um período muito rico, porque a gente não só projetava e construía, mas também tinha uma formação muito boa, parte de tecnologia. E uma das coisas que me preocupava, e foi inclusive um dos temas que eu desenvolvi quando eu fiz prestei o meu doutoramento, foi em 72. Em 72 a minha tese era justamente isso, a habitação e a industrialização da construção. Então eu estava muito preocupado em tirar a arquitetura daquela fase que ela ainda está e ainda permanece quase até hoje, dessa mão de obra desqualificada, dessa mão de obra barata e sem nenhuma estrutura técnica, né? E que dá uma obra com muito lixo, com muito despreparo, muito conflito entre a obra e ambiente, resíduos disso né? tudo. E então, mas isso é uma característica forte até hoje do seu trabalho, né? Essa construção modular, né? Estrutura metálica. E eu comecei a criar, praticamente criei a estrutura metálica no Brasil. Eu achava que era tinha que sair do canteiro de obra, a produção da obra, e passar para a fábrica, passar para a indústria. Então, já no começo da 72, eu fiz uma fábrica de Maiugá, quase 1.000 metros quadrados de construção, e nós montamos ela em 45 dias. Então, era um outro caminho da arquitetura. E ali começou a aparecer também uma questão muito forte que eu vinha discutindo nos cursos que eu fiz 4 cursos de pós-graduação, onde eu discutia a questão ambiental. E lancei a ideia da ecoeficiência. A ecoeficiência é o que depois se transformou em sustentabilidade, mas é trazer para a arquitetura a questão do clima, a questão do ar, a questão do sol, a questão do... Né? Isso se fala lá atrás, né? Antes desse tema década de 60. Da sustentabilidade. E não se falava nisso, né? Nessa época era arquitetura moderna, basicamente, transportada para o Brasil da arquitetura moderna, arquitetura de concreto aparente e tal, que inclusive eu fiz algumas obras desse tipo na década de 60. Mas não me satisfazia, eu achava que era muito primário a forma de construção. Era muito cheio de conflitos, né? De projeto de obra, muitas obras, muito remendo em obra, quer dizer, muito refazer coisas. Eu achava uma tecnologia bastante precária. Suja também, né? Suja, burro, um monte de resíduos. Um lixo que é brutal. Isso até hoje, né? Quase 25% a 30% do que se produz na obra é lixo. É verdade. E isso ninguém calcula o custo disso. E é uma coisa que me incomodava muito. Então eu fiz essa tese de doutoramento, e foi uma das primeiras teses de doutoramento de arquitetura, em que eu defendia bem essa questão da singularidade de uma produção mais industrializada na arquitetura, ao mesmo tempo um respeito enorme ao meio ambiente. Principalmente sem se tratar de que nós estamos num país que é o melhor país do mundo em termos de clima. Não tem nenhum igualável. Isso eu achava, como eu acho até hoje, né? A maioria dos projetos desconhecem essa questão. São construções, empilhamentos de coisas, de soluções técnicas até discutíveis, mas desconhecendo a orientação solar, regime de ventos, aeração. Isso, para mim, não tinha sentido. Quer dizer, está fazendo um ambiente que é para o homem usar e não trata as principais condições de vida do homem. Sim. Então, comecei a desenvolver as consciências de todos os preceitos desses ecossistemas. Em 74, fiz a primeira casa sustentável no Brasil. Uma casa em Atibaia, onde eu fazia a madeira toda reciclada, então aproveitando lixos de madeira, né? Aquilo que se joga fora, eu reciclava essas vigas, formamos vigas enormes, né, de estrutura, todo o sistema estrutural com madeira reciclada. Isso em 64. 74. 74, tá. E
E comecei também a fazer paralelamente, usando a madeira reciclada e fazendo também pré-moldados também. Eu gostava muito de industrializar as questões todas. E comecei a lançar uma série de obras em aço. Fiz uma primeira escola em Dracena, 72, que era toda metálica, né? E onde era uma cobertura solta, né? E a construção embaixo e a ventilação cruzando todo. Para mim começava a ser muito forte a questão climática. Isso vai ser mais tarde, quando eu vou fazer uma obra, a Casa Limpa, já em 92, foi na Eco 92, eu lancei a questão da sustentabilidade mesmo. Da ecoeficiência passou para a sustentabilidade. Isso foi um marco muito forte na minha arquitetura. Isso e a forma de produção toda sistematizada. Isso estava ligado a duas questões importantes, que é a visão sistêmica e a visão holística da arquitetura. E mais tarde, na década de... No ano 2000, quando eu fiz a tese de livre-docência, eu defendi como arquitetura contemporânea. Era o que eu fazia. Nessa época, falando de sustentabilidade, não é o que a gente está acostumado hoje, né, com toda essa tecnologia. Era mais uma arquitetura vernacular, né, aproveitar os elementos da natureza, né? E eu, então, achava que as condições espaciais e de solo, de água, de vento, de regime de orientação solar, era uma coisa fantástica e ela tinha que fazer parte integrante da concepção arquitetônica, né? A arquitetura não tinha sentido se não incorporar todas essas questões fundamentais. Isso marcou toda a minha obra. Toda a minha obra é extremamente obediente a essas questões, porque elas são fundamentais, principalmente num país como o nosso, que não tem clima comparável, o mundo inteiro. E a gente não sabe usar isso, não utiliza isso. Você tem que analisar né, de onde que está... Você não faz uma obra no vazio, você faz uma obra no lugar. Exato. Esse lugar tem apoio sob o solo, Sim. Ele tem necessidade de água, tem necessidade de sol, tem necessidade de regime de ventos. Tudo isso, se você... Esse que é o natural, que te envolve com uma arquitetura, isso tudo integra no seu projeto, você está resolvendo uma arquitetura brasileira, né? E que eu sempre defendi. Não tão importada como foi a arquitetura toda moderna, né? Era basicamente europeia e trazido para o Brasil, alguns arquitetos trabalhando nisso. Até hoje, né? Até hoje. Importa... A arquitetura moderna brasileira é toda ela... Chalé na praia. É toda ela montada assim. E eu achava que não precisava. Nós tínhamos condições próprias, tanto de produção, como de local, como de ambiente, de incorporar tudo isso e fazer com que a arquitetura convivesse com isso. A partir daí, todas as minhas obras têm essa preocupação. Uma preocupação sistemática de produção, né? Como que ela é produzida, como ela é montada, né? Como ela é limpa, arquitetura limpa, por isso muito sustentável, né? Atendendo a todos os requisitos de produção. Isso eu fiz até hoje. Nunca mais abandonei esses principais conceitos. Evidentemente se transformou um pouco no decorrer desses 60 e tantos anos que eu trabalho, mas o importante é que os conceitos eles sempre são estruturantes da consciência do projeto. O projeto muda em função de programa, em função de lugar, em função de disposições de necessidades, de equipamentos e tudo isso, principalmente hospitais, que eu faço muito, e que você tem que atender não só o lugar, mas todas as condições funcionais que tem. Funcionais e técnicas, né? Sim. Isso tudo é um conjunto todo equilibrado, que tem que se resolver de uma maneira boa. E a construção modular, dependendo de como você executa ela, a gente tem o conceito que a casa é um imóvel, né? Mas dependendo como você faz, por exemplo, estrutura metálica, modular, ela passa a se tornar um móvel, né? Não é mais um imóvel, né? Você consegue desmontar ela e levar para um outro lugar. Eu fiz várias obras assim. Inclusive, meu antigo escritório foi todo desmontado para ser montado. Então, era natural, é natural nas minhas obras que, primeiro,
ciclo de produção dela é infinitamente menor. Eu faço obras mais ou menos na média de metade do tempo de uma obra convencional. Né? Todas as minhas obras. Isso já acaba gerando uma economia também. Economia brutal, brutal. E tudo isso não é considerado, não. Então se faz uma obra que durante 3 a 4 anos ela consome, produz lixo, produz, sabe, ataca o meio ambiente e está sendo reproduzida a exaustão isso. A grande quantidade de obras brasileiras são feitas dessa maneira. É uma pena que poucos pensam dessa forma, né? Hoje em dia não. Hoje, por exemplo, a indústria metálica já está entrando violentamente, né? Tem já um número grande de profissionais trabalham já com metálica. Mas eu digo assim, não da estrutura metálica, de você analisar, por exemplo, direção do vento, insolação, poucas pessoas analisam isso. A gente vê mais a sua geração, né? O Lelé trabalhava muito com isso, fantástico. Né? Aliás, disseram que eram os 2 grandes arquitetos brasileiros, o Lelé e eu, mas porque eram realmente os 2 únicos que tratavam isso sempre em toda a sua arquitetura. A gente se respondia, ele inclusive autorizou e prefaciou meus livros, então a gente se dava muito bem porque a gente se correspondia e respeitava muito. Tanto o Lelé como o Lelé comigo. Era uma coisa muito forte a nossa relação. E foi muito importante porque, basicamente, toda a produção que veio para as várias tipologias, eu não só fazia escola, não fazia só hospital, não fazia casa, não fazia prédio, não fazia tudo que eu fiz, indústrias, era tudo sistemas diferenciados, evidentemente em função do programa, em função das necessidades, dos objetivos que tinha cada tipologia, mas era sempre com uma maneira organizada de desenvolver esse projeto, tanto na concepção dele, né, essa visão holística dele, né, como uma coisa toda integrada, não só de espaço, mas de lugar de atender gente, né, lugar de permanência de pessoas, né, de clima saudável. Então, essas questões todas eram importantes para a dedução do projeto arquitetônico. Ele sairia desse conjunto de coisas, como saiu em todos os meus projetos. E seus projetos são programas de necessidades super complexos, assim, né? Extremamente diversos, né? Um hospital... Centros de pesquisa que eu fiz vários, hospitais que eu fiz, sei lá, quase uma centena, escolas, conjuntos habitacionais, tudo quanto é área de arquitetura a gente trabalhou. Evidentemente, menos edifícios corporativos desse tipo, porque é um edifício muito ligado a uma forma de produção que não bate comigo, sabe? Eu não estou preocupado em fazer metros quadrados de construção. Cuidado da qualidade para esses metros quadrados, né? E o que não tem na maioria dos prédios do Brasil. Verdade. A arquitetura toda, basicamente, a principal arquitetura não tem arquitetura, no sentido pleno. Eu te dou razão. Empilhamento de soluções que são econômicas, basicamente a base é econômica sempre, né? E com interesse de lucro, basicamente isso. Então não tem muito sentido ir atender todas as condicionantes que a arquitetura tem, né? Se eu posso fazer isso de uma maneira mais simplificada. Quem vai usar, se está num apartamento voltado para sul, tanto faz, porque orientação solar não existe nesses prédios. Eles abrem tanto para sul como a leste, para o oeste. É o mesmo apartamento. Você não está sabendo, o mesmo escritório, que ele nem está sabendo, que vai viver pessimamente lá dentro e não sabe por quê. Aí vai gastar uma fortuna com E ar-condicionado. ninguém coloca um maldito de uma orientação solar no seu painel de venda. Ninguém coloca, você nunca viu em nenhuma planta de venda uma orientação solar. A indicação do norte, né? Não tem, porque se tiver, vai mostrar que tem uma série de ambientes aqui que estão todos péssimos. E isso vai ser vendido igual aquele de lado de lá. Não tem lado, né? Todos os lados são vendáveis, né? Com certeza. E aí eu acho que me afastou um pouco dessa área. Naturalmente eu fui mas por uma questão conceitual, né?
E não tinha como não atender. Se tivesse que atender, às vezes conflitava com o interesse econômico. Aí começava a dar problemas que eu falei, é melhor eu sair dessa área, vou criar muito conflito. Mas, de outra maneira, que precisavam realmente, e como caso de hospitais, por exemplo, ou indústrias, que precisam ter um conhecimento espacial, formal, tudo isso muito claro, mas principalmente tecnológico muito forte. Né? Você vai fazer um hospital, o hospital não é só um prédio que você levanta. Ele é uma profusão de equipamentos violentíssimo, que tem que funcionar integradamente. Né? E cada área tem a sua particularidade. Uma particularidade, que interfere na outra. Tem zonas de influência, né? Tem áreas de rebatimento, de reflexão, tem coisas seríssimas de gás e tudo isso. E você não pode ter isso não funcionalmente, não integradamente. E por isso que, no fundo, eu acabei me locando muito na área hospitalar, porque é uma área complexa e que tem pouca gente que resolve bem. Né? Não é empilhar também lugares, espaços e ambientes. Não, é realmente resolver o projeto como um sistema todo complexo. E isso são pouquíssimos que fazem. Eu me lembro, acho que quase nenhum. Essa área é muito específica, né? Essa parte hospitalar. É o que você comentou, é um programa muito complexo, é diferente de você fazer uma residência, se souber a necessidade ali do cliente, você consegue co-iniciar um projeto. Um hospital, você tem que entender cada área, quais são as particularidades, em todas essas questões de infraestrutura que você está comentando, né? E eu vejo muito nos seus projetos também uma humanização do ambiente hospitalar também, né? Sim, porque, além de tudo, é usado para a gente. E não só a gente como paciente, que fala, bom, o paciente é importante, mas é importante quem trabalha lá dentro. Né? É importante para o médico, é importante todo o corpo clínico, né? Enfermeiros, pessoas ajudantes, tudo isso, o pessoal que trabalha lá dentro. E vive lá 24 horas ou por dia, né? Estão sempre ali. Dormem uma parte, outra parte vão para casa, mas voltam no dia seguinte para trabalhar ali dentro. Eu não me preocupo só com o paciente, que é mais esporádico. Me preocupo também com quem está lá o tempo todo, e que é muito difícil. Então você tem que trazer ambientes agradáveis, gostosos, importantes, de ventilação, de orientação solar, porque eles também são gente. Sim, e é uma rotina que, dependendo como for, a pessoa entra numa depressão ali também. Infernal, né? É uma rotina infernal. É. Para quem convive, como eu convivo com o pessoal do hospital, não é fácil, não. Se você não criar condições muito boas, você vai piorar muito a produção deles, vai influir muito no resultado do trabalho dele. Em vários níveis, desde ajudantes até quem faz a comida, quem lava a roupa que tem que ser higienizada, quem produz o gás que vai entrar para entrar no oxímetro, e vai assim. Quer dizer, é um monte de variáveis que tem que se integrar de uma forma harmoniosa. E por isso que ao longo dos anos, quer dizer, eu comecei já a fazer hospitais. O primeiro hospital que eu fiz foi Vila Nova Cachoeirinha, em 68. Eu ainda era bem moleque ainda, né? E quando eu fiz o hospital foi uma revolução, porque os hospitais até então eram feitos para padre e freira. Então eram hospitais escuros, sem ventilação, bem masmorra, sabe? Uma forma muito, muito marcante de arquitetura, que era extremamente cansativa, péssima. Eu visitava aqueles hospitais e me sentia mal. E aí fiz um hospital que tinha ventilação, que tinha cor, tinha piso diferente, tinha vidro temperado, isso em 68. Então a turma falou, esse cara é louco. Né? Não era louco, é que ela estava introduzindo uma série de questões funcionais, espaciais, climáticas dentro da arquitetura. E que o hospital também tem que ter, como qualquer edifício. Que vai influenciar no comportamento de todo mundo que está frequentando ali, né? Frequentando e trabalhando. Aqueles que vão para ser atendidos e aqueles que estão lá atendendo. Né? É um bando, quer dizer, um hospital normal tem mais de 1.000 pessoas trabalhando. Né? É um exército de gente que precisa ser cuidado. Né? Quais hospitais você chegou a fazer aqui pelo escritório? Desde o Einstein. Estou fazendo a reformulação toda do Einstein. O Einstein, por exemplo, foi um hospital construído em pedaços. Né? Cada arquiteto fez um pedaço.
E aí me chamaram para falar, dá uma unidade nesse negócio que está muito ruim. Então estou transformando todo o Einstein. O Einstein, Morumbi, o Einstein principal. Então, que é enorme, né? É enorme. Já fiz toda a reformulação de uma parte e agora é o último prédio. Trabalho enorme. Fiz os maiores hospitais do Brasil hoje. Salvador, um Mater Dei de 70 mil metros quadrados, com mais 15 mil metros de centro médico. 100 metros de altura. Então, Mater Dei de Belo Horizonte. Vários... Aqui em São Paulo tem o São Camilo, né? São Camilos todos. Da Pompeia, do Ipiranga, da Zona Norte. São Luís também? São Luís. Quase todos os hospitais de São Paulo. O Leforte. Bastante coisa. Todos. Bom, você já mencionou os principais de São Paulo aqui já. Já. Mas o mais importante é que, ao lado disso, me convocavam para fazer projetos muito fortes. E eu entrei num concurso, no começo da década de 2000, no início de 2000 e pouco, 2003, 2004, concurso público nacional para o CEMPES, Centro de Pesquisa da Petrobras, Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. Um enorme centro, o maior centro de pesquisa do país, uma complexidade de 210 laboratórios, funcionando integradamente. Esse é o maior projeto aqui do escritório? É muito grande, a área e complexidade é o maior projeto. Ele, além de muito grande, ele é extremamente complexo. Ele ia cobrir uma área de produção toda científica da Petrobras. É lá que se estuda tudo. Tudo que a Petrobras lança, desde fundação profunda até cálculo de estaqueamento e de uso de aço no mar, como é que deve funcionar em termos de tratamento. Enfim, as pesquisas mais malucas. Fora todas as pesquisas que são típicas da área, né? Da produção de petróleo, de gases, tudo isso que eles têm, que é muito grande, é tudo estudado lá no CEMPES. Então são enormes laboratórios que têm que funcionar integradamente e, terminado uma pesquisa, ele tem que ser desmontado e montado uma outra. Sim. Não é que é escondido ou deixado para não ser ocupado, não. Ele tem que ser reformulado para adotar para um novo tipo de pesquisa. Desde pesquisa sobre cana-de-açúcar até o petróleo no tal. Então, pesquisas mais variadas possíveis. Eu aprendi muito fazendo isso. Eu convivia com cientistas de lá. É que é um projeto, esse eu posso falar porque foi quando eu trabalhei no escritório com você, e eu era estagiário na época, e acho que foi o maior projeto que eu participei com volume de profissionais envolvidos. Eram, né, 210 profissionais. Então 210. Eu lembro que eram vários coordenadores, assim, cada um administrando... para você conseguir fazer uma gestão de tudo isso. Eu lembro até que na época, acho que quando foi iniciar a obra, teve um carro, não lembro se foi uma Kombi, que levou todos os projetos, uma Kombi cheia de projetos. Assim. Foi uma Kombi inteirinha de projetos. Quando eu fui entregar o projeto para o Tadeu, que era eu venci o concurso nacional e ganhei a concorrência para fazer o projeto, que foram aí quase um ano de projeto, um ano e tanto, quase um ano. E eu acompanhei a obra, que foram mais 2 anos, a montagem de toda a obra foram 2 anos. E a gente ficou o tempo inteiro integrado, porque tinha que estar dando respostas imediatas a um monte de coisas que surgia dúvidas, então tinha que dar uma assessoria muito grande. E tinha um conjunto de profissionais trabalhando de arquiteto e engenheiro, eram 210. Era realmente um exército de gente pensante, né? E aí foi muito, muito complexo, um trabalho muito difícil de fazer. Ele tinha que estar lá, tinha que toda hora visitar a obra, tem que atender as solicitações de engenharia de 7 empresas, das maiores construtoras do país, trabalhando junto, ao mesmo tempo, na montagem. Foram 7 construtoras? 7 principais construtoras do país. Todas as só mais conhecidas. Um projeto.
cada um executava uma parte e depois elas se juntavam, Sim. porque tinha que ser um prazo muito exíguo para a execução da obra. Tinha muita necessidade, porque ia ser lançado, como foi lançado, o laboratório último sob pressão profunda e pressão. Uma das últimas pesquisas era o pré-sal. Então tinha que fazer um laboratório específico para o pré-sal, que surgiu depois, teve que agrupar. Então, coisas desse tipo que eram muito dinâmicas, né? Tinha um centro de realidade virtual, que foi o primeiro centro de realidade virtual, que você pesquisava o que acontecia nas plataformas marítimas e fazia todo o processo de tratamento nos laboratórios aqui. Precisa diminuir tal cano, precisa alterar essa situação. Esse tipo de pintura deve ser feito dessa maneira, esse acabamento deve ser assim, o piso tem que ser... Todas as informações eram decretadas no centro de realidade virtual, mapeadas no espaço, você verificava aquele volume no espaço, foi o primeiro centro virtual. Naquela época, né? Naquela época, um negócio assim, a turma ia visitar, porque a época era até quem foi inaugurar foi o atual, o Lula. Ah, o Lula? O Lula que foi inaugurar o centro. Eu lembro quando ele inaugurou, ele era, você me corrige se eu estiver enganado, ele era o maior projeto sustentável da América Latina. Não sei se ainda ele é hoje até... Era um projeto de nível internacional. Eu ganhei um dos prêmios internacionais que eu ganhei, de sustentabilidade, justamente foi quase uma ratificação da qualidade do meu trabalho na questão ambiental. E o GBS Internacional, São Francisco, me deu o prêmio como top 1 internacional. Ele foi certificado pelo GBC. GBC. Internacional, lá em São Francisco. Eu recebi o prêmio lá em São Francisco. E na época era um dos primeiros. Quando o GBC logo veio pro Brasil, né? Veio e depois começou a ser standardizado. Hoje tem um monte de edificação, mas aquele foi reconhecido como o prédio principal do Brasil em termos sustentáveis. E foi uma experiência muito rica essa dos centros de pesquisa, porque era importante que aquele eixo norte e sul que tem o hospital, não era porque era norte e sul, é porque ele recebia todo o vento sudeste, vento leste, e saía pelo vento sudoeste, pelo vento noroeste. Então fazia cruzamento de toda a ventilação em todo o conjunto. E foi feito um primeiro edifício desse porte, com essa complexidade, sem ar-condicionado. Olha só. Até hoje, acho que é o único. É exatamente o que você explicou agora anteriormente, né? Você posicionou o edifício na posição do vento, não né? Precisou, como não precisa do ar-condicionado. Demonstrei que o clima brasileiro, extremamente bem resolvido, ele não precisa de aditivos, sabe? Ele pode ser resolvido com a própria arquitetura. Isso que a gente está falando do Rio de Janeiro, né? Uma construção na praia. E você não utilizou ar-condicionado. Era muito comum, você vai ser crucificado. Porque se esse negócio der errado, a Petrobras te põe... você vai ficar preso o resto da vida. Hoje eles te agradecem só pela economia que você gerou. Não, mas economia, não é só economia de energia. Lá nós lançamos todo o processo de tratamento de esgoto, processo de tratamento de resíduos, processo de tratamento de comida. Vamos reaproveitar a comida. Olha só. Vamos reaproveitar a água de chuva. Vamos aproveitar a água de esgoto, de saída, reciclar as áreas. Tem um centro de pesquisa aí só da área de produção, que é um negócio meio louco. É uma área que é só de pesquisas de reaproveitamento daquilo que é produzido na própria obra. Então é um negócio assim, fantástico. Quem viveu isso e quem acompanhou, é um negócio fantástico. E foi muito importante. É um organismo, né? É um organismo vivo. Trata da luz, da água, do solo, do dejeto que você joga, do lixo, do cocô que você faz. Tudo isso é reaproveitado. É exatamente o conceito da sustentabilidade mesmo. Tudo. E é o único edifício, acho que no país, e um dos maiores do mundo, por isso que foi top 1 do mundo, porque é no mundo um dos mais complexos, em termos de resposta às necessidades humanas e ambientais, né? E tudo que foi lá foi pensado,
como é que é, onde distribuía. Depois o sistema, era os tubos de instalações de sistemas era uma avenida no meio do prédio. No núcleo da avenida, lá se distribuía toda a ramificação de sistemas. Eles tinham todos os sistemas integrados. O ar, o vento, o céu, o som, a luz. Centralizou. Tudo isso era controlado, e é controlado até hoje. Então, você olha que tem um andar, um pipe rack superior, que é só de tubulações. Negócio maluco. Mas essas soluções foram todas suas e o cliente só passou as necessidades. Sim. E aí toda essa parte... A composição plástica e formal e espacial foi toda minha. Os laboratórios são sentidos transversal. Eles recebem placas solares voltadas para norte. Então, todas as alimentações eram de placa solar. Então, elas todas colocadas, voltadas para norte. Então, elas saem nesses ramais laterais. Né? Então, se olhar, tem um centro de habilidade virtual, era uma membrana tridimensional, né? Onde tem o espaço todo, é o espaço. Né? Coisas assim, muito, muito importantes, que quem acompanhou e quem assistiu. Por exemplo, este livro foi feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ. Os professores fizeram um livro sobre os EMPs. E o negócio foi importante que produziu esse livro. Não, sem dúvida. É um ícone, né, esse projeto. Então, a área científica da universidade se debruçou para fazer um livro sobre isso. O primeiro projeto foi pelo Sérgio Bernardi, em 63, que era um edifício anexo, que depois eu integrei a esse centro. Tá. E fiz um túnel de passagem de ligação subterrâneo, ligando os dois, porque tinha uma avenida em cima e não podia passar. Então, a ligação eu fiz subterrânea. E liguei o SEMPS 1 ao SEMPS 2, que era esse 2, o grande. Né? E esse passava a realimentar todo o conjunto. Inclusive com reunião de todos os centros de produção de imagem e som do Rio de Janeiro. A Petrobras tinha vários centros de produção. E todas essas análises que você está comentando, questões solares, ventilação, isso você fez tudo aqui pelo escritório? Teve parceria com a universidade? Então, com a FAO. Fizemos junto com o Departamento de Tecnologia da FAO. Ah, que legal. Tem um trabalho muito importante, toda uma equipe muito grande de profissionais e professores de lá, que fizeram toda a parte ambiental, fizeram o cálculo desde o regime de sol, durante 50 anos, como ele ia acontecer, como ele se repetia, como ele ia repetir, para deixar a definir soluções corretas para o projeto. Então, tudo é sedimentado em cultura tecnológica. Não tem nada resolvido lá que é mais ou menos, é para resolver. E teve, então, especialidades que entraram para compor esse complexo todo. E aí, todas elas. Por isso que foi considerado o edifício mais sustentável da época, e acho que hoje, até hoje, é um dos mais. Foi um desafio. Além das soluções, você conseguiu organizar tudo isso, né? Porque são muitas informações, laboratório, muita particularidade. Desde a parte paisagística. Em vez de fazer paisagem, nós fizemos toda a recomposição da restinga da ilha. Projeto você aproveitou toda a restinga, que é a paisagem natural da ilha, nós reaproveitamos ela toda e demos um ciclo de soluções para recuperação de restingas. Então, coisas desse tipo. Era tudo sedimentado em pesquisa e ciência, né? Cada vez você reforça mais como que você começou a nossa conversa aqui, né? Não tinha nada mais ou menos. Analisar, né? o contexto de onde você está. Não tinha nada mais ou menos. Onde precisava conhecimento científico naquela área, entrava a equipe de ciência daquela área. Alimentar e contribuir para o projeto. Sempre de maneira correta. Em vez de ficar fazendo plantinha lá, de decoração paisagística, não. Esse paisagismo tem que ser de recomposição da ilha. Tanto é que ficou o padrão para a ilha. Virou o padrão para a ilha desse do fundão. Que é a recomposição da paisagem, não a recomposição da vegetação. Até para as pessoas entenderem o tamanho desse projeto, ele é uma ilha, né? Ali no Rio de Janeiro. Tanto é um projeto enorme. Depois fui convidado pelos franceses para fazer o São Verger, um outro centro de pesquisa forte também, que trabalhava junto com a Petrobras, equipe francesa. Fiz um outro edifício muito importante, lá grande também, lá na própria ilha. Era um centro de pesquisa
trabalhava junto com a Petrobras. E eles gostaram muito do projeto e me pediram para fazer esse projeto. Isso eu não sabia. Projeto grande também. Fizemos, foi construído e está lá, é um centro de pesquisa. Quase todos os seus projetos são em escalas grandes, né? Alguns são, outros não. A gente fiz muita casa, fiz muita residência. Sim, mas você se aventurou pro... projetos complexos, sempre, muito complexos. Não é um escopo simples, né? Você tem que se debruçar ali. Não, se debruçar e reunir arquitetura e engenharia. É a coisa que eu mais debati. Não tinha sentido separar arquitetura e engenharia, que foi uma coisa que eu sofri na minha formação. Por que separar arquitetura e engenharia? Nós éramos ligados à Poli. Separaram, então ficou gente aprendendo arquitetura e gente aprendendo engenharia, nunca se conversando. Tanto que em 2000 eu fiz o curso dupla formação. Eu reuni de novo a FAO e a Poli. Um dos últimos trabalhos meus na libidocência fui coordenador pela FAO do curso dupla formação. E um resquício disso ainda, não sei se todo mundo sabe, mas tem faculdades que até hoje a arquitetura é humanas e tem faculdade que a arquitetura entra como exatas, né? Por conta dessa... separação que não tem sentido, porque não tem nada que você não faça unindo arquitetura e engenharia. É arte e técnica. Arquitetura o que é? A reunião equilibrada e harmônica entre a arte e a técnica. Com certeza. Então você não pode falar, não, eu faço arquitetura sem técnica, eu faço arquitetura sem arte. Você não está fazendo arquitetura, está fazendo outra coisa. Construção, né? Ou um monte de equipamentos que também não sei para que serve, né? Então, essa reunião, em alguns projetos, são fundamentais. Você fazer um hospital onde isso não passa a ser uma coisa uníssona, integrada, é infernal. Infernal para a produção, infernal para o desenvolvimento e para a duração no tempo. Então, tem um hospital meu que tem 50 anos funcionando normalmente. Esse, Vila Nova Cachoeirinha, um hospital público de periferia que funciona até hoje. Foi feito esse ano. Ano passado foi feito 50 anos, uma festa de 50 anos, até fui convidado e recebi um diploma lá. Tá? E o hospital é uma coisa, igual a gente comentou, cada área tem o seu programa, mas tem a questão sanitária, né, de... especificação. Que é super Agora complicado. Agora eu estou sendo chamado para um outro projeto que é simplesmente um centro de pesquisa, de laboratório. Então tem uma função específica, diferente de um outro hospital. Esse não tem quarto, por exemplo, entendeu? Entendi. É tudo centro de pesquisa. Então depende, não são todos iguais. E se você não sabe essas normas, né, de salubridade sanitária, né? Alguma coisa vai nem dar. Aprovar o... Não só não vai aprovar, mas o problema não é só aprovar, o problema é esse desdobramento do tempo é muito sério. Então, são muito chamados para fazer recondicionamento de hospitais. Ah, interessante. Que nasceram equivocados. Ele falou, dá um jeito nesse negócio aqui que está muito ruim. Então, seria um retrofit. É um retrofit. Faço muito. Estou chamando para um outro grupo agora que construiu 2 prédios enormes e eles querem ocupar como um hospital. Eu falei, mas não é só encher de coisa lá dentro, não. Precisa reestudar esses projetos todos. Precisa retrofitar ele dentro e fora. Certeza. Então é complexo. É claro que é complexo. Sim. Né? Não é apartamento que você dorme, se tá bom, tá mal, tudo bem. Aí não, velho. Aí entra a máquina que tem que funcionar com um grau certo. Não é mais ou menos. E agora falando um pouco também de projetos de escolas. Você tem alguns projetos também, né? Muitos projetos. Fiz muitas escolas normais. Fiz uma escola muito importante lá em Ribeirão Preto. Fiz uma escola muito importante também em algumas cidades do interior. Fiz aqui em São Paulo a Grade School, uma escola muito conhecida minha. Estou fazendo agora a Escola Americana de Campinas, escola americana para Campinas. Tem uma série grande de escolas, boa parte delas metálicas, que eu fiz para a Fundação de Desenvolvimento do Ensino do Estado, e queriam ter escolas mais montadas. Eu fiz uma série de escolas assim, aqui em São Paulo, no interior, várias cidades do interior, bastante escolas desse tipo. E já é um programa completamente diferente programa. Eles queriam justamente saber, a FDE queria saber como é que poderia reproduzir escolas rapidamente.
poderia produzir escolas rapidamente, que a forma era sempre de tradicional, de construção artesanal. E aí fiz uma bateria de escolas de montagem, né? Também de montagem. Aqui no interior também, várias cidades do interior. Fiz uma enorme série de espaços para bancos, né? Banespa, fiz uma bateria de sedes Banespa no interior todo. Em São Paulo, fiz vários prédios grandes do Banco do Estado, outros bancos também. Fiz escola para o... E você sempre trabalhando com a estrutura metálica nesses projetos? Não? Nem sempre. Tá. Algumas vezes, quando eles tinham necessidade de escolas rápidas, eram metálicas. Tá. Quando tinha que ser com tecnologia tradicional, porque eu fiz com um grupo de 6 arquitetos, fiz parte de um grupo de 6 arquitetos. Esses 6 que projetaram todas as escolas da rede. E eu fiz uma parte desse grupo, né? E as minhas escolas eram aquelas escolas que estavam ser construção rápida ou construção com especificidade, que era coisa típica de uma escola própria. Fiz centros universitários também, vários centros universitários. Fiz o hospital aqui que não foi ainda executada, mas tem que ser executada. Fiz o projeto todo de reformulação do hospital da cidade universitária. Hospital, que legal. Que é hospital escola. Esse hospital é um hospital escola. Então fiz toda a reformulação do hospital, um trabalho enorme, meu. Não foi executado porque houve um problema, outro tipo de problema que não é bem o meu problema. Às vezes para no projeto, né? Ou no projeto, mas vai ser executado. Vai ser executado porque está muito ruim o hospital, vai precisar fazer. Então, coisas desse tipo que a vida da gente vai levando a participar, porque quando tem um problema desse tipo, me chamam, né? E fiz algumas obras que são icônicas. Eu fiz a Escola Pan-Americana de Arte, 2 escolas, uma até que foi demolida agora. Aqui em São Paulo, foi uma pena ali, né? Do lado que do tá uma Nick gritaria ali. grande, estão querendo processar, porque justamente é a construtora que faz prédios neoclássicos. Então é um negócio maluco, né? E a escola foi demolida, mas é uma escola icônica, ficou. Lá nós reunimos, quando eu fiz 50 anos, todos os 18 profissionais do país, que era a minha geração. Fiz uma publicação disso. Olha. Né? A nova ideia de uma geração. A geração de arquitetos. Nós nos reunimos, eu pedi para cada um fazer um croquis, fizer uma exposição na Escola Pan-Americana, na Angélica. Foi uma festa, foi todo mundo para lá, vieram todos os principais arquitetos do país, os 18. Ali da sua geração, quem que era? O todos, Yotaki? Todos que você falar aí são aqueles. Essa era a minha geração, que é a geração mais densa que tem, né? Geração muito forte. Foi uma geração de 60 até 2000, geração fantástica, em todos os aspectos, desde os Lelé até o que você pode chamar, né? Mas você fugiu um pouquinho, né, do modernismo, o brutalismo ali, o concreto, né? Eu fiz algumas obras que tinham um pouco essa visão, porque eu estava na FAO. Eu fui convidado pelo professor Hélio Nuarte para lecionar 4 anos depois de formado. Fui ser assistente dele na FAO. E fiquei de 64 até 2004, 40 anos professor da FAO. Fiz toda a carreira docente, até livre docência. 40 anos. Até titular. De auxiliar de ensino até titular. Fiquei lá, fiz várias teses. Tese minha, por exemplo, de contemporaneidade, de 2000, foi livre docência, é uma tese conhecidíssima, esse livro aí. Né? É um livro mais publicado. Então, uma vida cheia de percalços, cheia de luta, cheia de briga, cheia de luta. Imprevistos, mas muito rica. Com certeza. Muito a rica. bagagem, a história que você tem é fantástica. É até uma pena que a gente chegou agora no final, deu tempo, mas acho que dá para ficar o dia inteiro aqui a gente conversando. Sim, cada aspecto desse, cada projeto desse dá para você falar. Dá para ficar aqui só. Às vezes eu fui chamado para falar sobre. Outro dia fui chamado para falar sobre o hospital Tatuapé, que eu fiz no Tatuapé. O São Luís? Não é o São Luís. É o São Luís. Que é no Anália ali, no Anália Franco.
Então o pessoal queria saber, porque o novo diretor... Aquele projeto ficou muito o novo legal. diretor do hospital, que agora é da rede DO, ele falou que eu preciso conhecer esse arquiteto, porque isso aqui é fantástico, né? Ele me chamou lá e o hospital está lindíssimo ainda, né? Aquele projeto é muito diferente. Até para quem não conhece, ele faz um escalonamento assim, né? Ele fica solto, fica querendo solto. reconquistar a praça. É uma preocupação muito urbana, muito de ter o projeto que ele não fosse mais um mastrodonte no espaço, mas ele fosse realmente alguma coisa que viesse contribuir para toda a vizinhança. Então, eu cobria que a pessoa deu certo. E ficou uma praça, né? Sim. O prédio é solto. E mais, o restaurante do coisa vai todo mundo comer lá, porque é muito gostoso. É muito bom. Até agora está fazendo um projeto que o restaurante é público. Eles vai atender o público mesmo. Falei, não, aproveita e vai fazer aí um auditório, um restaurante que nós vamos, é para Unimed. Nós vamos fazer festas aí todas anuais nesse local do hospital. É bom. Esse projeto é muito bonito. Para quem não conhece, vale a pena passar lá para conhecer. Só a fachada você já percebe que o projeto já fugiu do tradicional. Né? Mas é isso, eu queria ter mais tempo pra gente se aprofundar mais. Acho que a gente conseguiu passar um pouquinho da história aí do escritório. Porque é muita coisa para pouco tempo, né? Só de projetos, por exemplo, inovadores que eu fiz em outras áreas do conhecimento. As duas Pan-Americanas são projetos lindíssimos, muito bons, né? Tanto da Groenlândia como da Angélica, né? Alguns projetos que eu fiz de indústria também, algumas indústrias montadas, como essa de Maio Galo, e outras que eu montei em pré-moldados também, muito interessante. Aí sempre trabalhando com esse conceito de dificilmente eu fazia a obra em loco, né? Umas obras em loco foram muito poucas minhas. Normalmente eram sistemas de vários tipos, de várias integrações que se integravam e davam a solução que era correta para aquela edificação, para aquele uso, né? Para aquela atividade. Que era muito importante. Além de tudo, tem que atender as atividades para qual o edifício funciona, né? Isso é uma preocupação muito grande minha. É um volume muito grande não posso nem falar, dava para fazer um livro porque você já fez vários, né? Não cabe todas as suas obras num lugar só. Mas eu queria te agradecer muito o seu tempo, de você ter topado fazer o podcast aqui com a gente. Acho que vai agregar muito para quem estiver acompanhando. Queria te agradecer. A gente chegou ao final de mais um podcast de arquitetura corporativa. Queria agradecer ao nosso patrocinador, a Saint-Gobain. E até o próximo episódio.